Evangelho segundo João, capítulo 1, de 29 a 34. Farei a leitura, irmãos, do texto bíblico. Os irmãos, por favor, acompanhem com bastante atenção e oração. Deus nos fala por meio da sua palavra lida. Então diz assim no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, que a glória do Filho de Deus, o Cordeiro que se sacrificou por nós, seja manifesta por meio da leitura, como fora feita da tua palavra, e que o Senhor nos abençoe na pregação, na explicação, na aplicação desta palavra gloriosa que fala-nos acerca do Cristo, o Cordeiro bendito vencedor. Assim nós oramos em nome dele, pela mediação dele, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nós já vimos o prólogo, a introdução do Evangelho de João. O prólogo está no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Agora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o evangelista João apresentar-nos a João Batista e assim criar uma ponte entre a voz do que clama no deserto, João Batista, e Jesus Cristo, aquele a quem ele anuncia. Então nós estamos neste meio do caminho, por assim dizer. O prólogo já fora feito, onde João nos mostrou que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele, o Verbo, é a glória de Deus, como do Filho único de Deus, ok? Nos é apresentado então posteriormente ao prólogo a pessoa do profeta do Messias, aquele que vem antes, que é João Batista, e nós estamos agora no final desta ponte entre João Batista e Jesus. A partir do versículo 35 desse mesmo capítulo 1, nós vamos ver Jesus sendo o personagem principal até o final do Evangelho de João. Então nós vamos mais uma vez olharmos João Batista e o testemunho dele, preparando o caminho para que Jesus Cristo, então, seja a figura principal do Evangelho, melhor dizendo, de João. Aqui, nesta ponte, depois do prólogo, que apresenta João Batista, Jesus Cristo é anunciado por João Batista com vários títulos, ou através de vários títulos. Aqui, neste texto até pequeno, Jesus Cristo recebe vários títulos. Ele é apresentado, por exemplo, como o Cordeiro de Deus. Olha o versículo 29, diz aí: Eis o Cordeiro de Deus. Depois o versículo de número 36 diz aí: Eis o Cordeiro de Deus. No texto que segue, versículo 36, eis o Cordeiro. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é apresentado como Filho de Deus no versículo 34. Pois tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele é chamado também de Rabi nesse trecho, no versículo 38, diz os discípulos: Rabi, onde assistes? E depois ele é apresentado como o Messias, no versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Então veja que Cristo começa a ser apresentado. O testemunho dele começa a ser dado. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Rabi, ele é o Messias. Então João nos prepara, o evangelista, nos prepara
com o testemunho de João e o testemunho dos seus discípulos, a conhecer aquele que de fato é a figura principal, como não poderia deixar de ser, do seu evangelho. Visto isso, desta ponte de João Batista para Jesus, vamos então ao versículo 29. Olha o versículo 29. Diz assim: no dia seguinte. O dia seguinte é o quê? O dia seguinte é os acontecimentos que nós vimos anteriormente, quando de Jerusalém, uma comitiva de líderes religiosos vão até João Batista para perguntar: és tu o Cristo? O que está acontecendo aqui? Com que autoridade você batiza? Então, no dia imediato, no dia seguinte desta comitiva ter ido a João Batista, é Jesus agora que vai. E aí diz o texto então: no dia seguinte, viu João, obviamente, lembre-se que toda vez que aparece João no evangelho aqui, não é o João o evangelista, quem escreve, mas João o Batista, ok? Viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia é de que agora João aponta para Jesus. Antes ele tinha anunciado aquele que viria, mas agora aquele que viria está diante de João. Ele veio ter com João. É muito provável, irmãos, muito provável que Jesus, antes desta ida até João, tenha ido ao deserto, onde ele fora tentado por Satanás. O Evangelho de João não aborda esse acontecimento. Os sinóticos abordam. Então a ideia é de que Jesus está voltando do deserto. E a ideia aqui é que Jesus já fora batizado por João. Tanto que João, no texto que nós lemos, vai dar testemunho desse batismo. Mas ele já aconteceu. João já viu o Espírito descendo em forma corpórea de pomba sobre o Messias. E agora ele pode dizer: eis, vejam, o Cordeiro de Deus. Porque Jesus já foi batizado por João. O que ele vai ratificar aqui no seu testemunho: eu vi a pomba descendo sobre ele, o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Ou seja, isso já aconteceu. E ele está dando o seu testemunho, apresentando o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus aos homens. Ok? Então diz: no dia seguinte viu João a Jesus e que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, o Cordeiro de Deus não era, irmãos, a designação mais óbvia acerca de Jesus para os ouvintes judeus ali, os ouvintes do sul ali. Não era o Cordeiro de Deus a designação mais óbvia. Porque o Cordeiro, a palavra Cordeiro para a mente do judeu, aquele que conhece o Velho Testamento, traz a ideia de sacrifício, de morte. Quando o judeu ouvia sobre o Cordeiro, em todo o rito religioso de Israel, o Cordeiro simbolizava morte, sacrifício, holocausto e entrega. E lembra que os judeus estavam esperando o Messias triunfante, o Messias vitorioso, o Messias militar, e não o Messias sofredor, o Messias sacrificial. Então, o Cordeiro não era a melhor designação, ou pelo menos a mais óbvia designação acerca de Cristo. Mas é com isso que João anuncia Cristo, é com esse título. Eis, vejam, o Cordeiro de Deus. Irmãos, o Cordeiro de Deus é uma figura muito importante no Antigo Testamento. E Jesus é o cumprimento dela. Em Jeremias, há um cordeiro que é manso, há um cordeiro que não briga, que não levanta a sua voz, antes se entrega. Jeremias diz assim: eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então Jeremias falou de um cordeiro manso. Lá em Gênesis, há um cordeiro substituto, que substitui Isaac, quando Abraão estava pronto para sacrificá-lo. Lá diz assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, dizendo: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para ser queimado? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para ser queimado, o cordeiro para o holocausto. Daí o Cordeiro de Deus, porque Abraão disse: ele providenciará para si o cordeiro. Então o cordeiro é de Deus. Daí João: eis o Cordeiro de Deus que ele providenciou. Então essa é a ideia. O cordeiro, na lei de Moisés, é a oferta pelo pecado, é a oferta pela culpa.
Lá em Levítico 14 diz assim: então, diz a lei, imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto. O cordeiro é um cordeiro manso em Jeremias. O cordeiro é um cordeiro substituto em Gênesis com Abraão. O cordeiro, na lei de Moisés, é um cordeiro pelo pecado. A oferta pelo pecado é o cordeiro. Em Isaías 53, como vimos, ele é o cordeiro mudo, que não resiste, que se entrega pela transgressão, ou pelas transgressões do seu povo. Lá em Isaías diz: ele foi oprimido e humilhado, como nós lemos, perante os seus tosqueadores. Ele é como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Como eu disse, irmãos, posteriormente, quando iniciamos o nosso serviço a Deus hoje, público aqui, o evangelista Filipe aplica esse texto a Jesus Cristo, ao eunuco. Aquele de Isaías 53 é Jesus Cristo. Pedro também entende que o cordeiro do Antigo Testamento, o cordeiro pascual, o cordeiro manso, o cordeiro substituto, o cordeiro que era oferta pelo pecado, é Jesus Cristo. Pedro diz assim na sua carta, na sua primeira carta: o qual, ou seja, Jesus, aquele que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revitava como traje. Veja que é do cordeiro manso. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele, ideia do cordeiro entregue, entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, como o cordeiro do Velho Testamento, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos sarados. E Pedro cita o texto de Isaías 53. E Pedro continua dizendo assim: nós fomos salvos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo. Ou seja, Cristo é o cordeiro. Daí João Batista agora, quando o vê, diz: eis o cordeiro de Deus, que Deus providenciou. Eis o cordeiro que não resistirá. Eis o cordeiro, como nós cantamos, que se entregará voluntariamente. Ele não foi obrigado, ele se deu voluntariamente. Ele será entregue pelos pecados. Ele será a substituição, a expiação dos pecados. Então Jesus Cristo cumpre estas profecias, esses símbolos acerca do cordeiro no Velho Testamento. Mas ele também é um cordeiro triunfante. Lembra lá de Isaías? Aquele que entrega como um cordeiro mudo é também um cordeiro triunfante no final, porque ele verá o fruto do seu trabalho penoso e ficará satisfeito. E em Apocalipse fala de um cordeiro triunfante, um cordeiro vencedor. Lá em Apocalipse 7:10 está escrito: e clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. E diz mais, no capítulo 17: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Veja o cordeiro. O cordeiro que sofre é o cordeiro que vence. Enquanto ele sofre, ele é vencedor. Este é o Cordeiro de Deus. E veja, ele é tão vencedor, ele é tão poderoso, que ele tira o pecado do mundo. É como João o apresenta aqui também. Olha aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia aqui do verbo tirar no grego é a ideia de uma ação contínua. A gente poderia traduzir aqui como: eis o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Ele está nesse processo. Por quê? Os irmãos se lembram que Jesus Cristo já havia sido provado no deserto, quando ele se apresenta agora a João. E ele tinha vencido Satanás no deserto. E ele já tinha sido batizado por João. Então ele já começou a administrar a sua obra, executar a sua missão. No seu batismo ele foi consagrado, separado para isso. E resistindo a Satanás e o vencendo, ele mostra que tem poder sobre o tentador que nos leva a pecado. Então por isso João diz: ele está tirando o pecado do mundo. Ele começou a sua obra. Ele é poderoso para fazê-lo. E essa é a ideia aqui. Ele está tirando o pecado do mundo. E é interessante aqui que o pecado do mundo mostra que Jesus não veio só para os judeus. Quando João diz, Heloísa, Laila, Milene, Alana, que Jesus Cristo está tirando o pecado do mundo, mostra que a salvação é universal. Que ele veio para todos os povos.
Não quer dizer que ele vai salvar todo mundo, mas ele vai salvar os seus escolhidos de todas as partes do mundo. Porque ele tira o pecado do mundo. Ele não veio só para os judeus. Esse anúncio de João, ele é ousado para um judeu. Porque o judeu pensa que a salvação é dele. Somente dele. E aí João diz, ele tira o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ele pode salvar a qualquer homem. Não há limites para a salvação. Ele salva de todos os povos, todas as línguas, todas as raças. É o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de aplicar aqui, depois desse primeiro versículo, uma verdade de suma importância. Irmãos, nós devemos considerar aqui o sofrimento de Jesus Cristo para que ele triunfasse. Ele triunfa por meio do sofrimento. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Lembram-se narrado por Lucas, no final do Evangelho? Eles estão tristes porque Jesus morreu. E eles estão voltando para sua casa, depois de estarem em Jerusalém, contemplarem aquelas coisas, aquele dia triste. E aí Jesus ressuscitado aparece no meio deles. E eles não percebem e começam a conversar com Jesus. E Jesus diz, o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Eles dizem, olha, você é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém? Que Jesus, varão aprovado por Deus e diante dos homens, foi entregue para as nossas principais autoridades, fora morto. E olha o que Jesus responde a esses homens de Emaús. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer em todos os que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, ou seja, sofresse e entrasse na sua glória? Ou seja, os profetas não disseram acerca do Cristo, e Jesus está falando acerca dele mesmo, que era necessário que eu sofresse para que eu triunfasse? Que o caminho da glória é antes um caminho de sofrimento, pela vontade de Deus. Então, a ideia da importância do sofrer por Cristo, como Cristo sofreu e triunfou, nós devemos saber a importância de sofrermos por Cristo para triunfarmos com Ele, para sermos glorificados com Ele. É o que Paulo vai dizer, ele diz assim, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, 17. Assim como para os judeus na época de João, o Cordeiro de Deus não era a ideia mais óbvia sobre o Messias, um sofredor. Assim também a ideia de sacrifício não é o conceito mais agradável para nós hoje. Seguir a Jesus para sofrer, para tomar a cruz, para negar-se a si mesmo, não é o conceito mais óbvio. Você sabe disso. No nosso país, por exemplo, o evangelho é triunfalista. Venha Jesus e pare de sofrer. Mas o que a Bíblia apresenta é um conceito antagônico a esta ideia, contrária a ela. Venha Jesus e venha sofrer primeiro, sofra por Ele, porque se com Ele sofremos, ou por Ele sofremos, com Ele seremos glorificados, nele triunfaremos. Jesus deixou isso muito claro quando disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser não sofrer neste mundo por minha causa, perdeu a sua vida. Mas quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, nós ainda estranhamos sofrer por Cristo? Nós ainda temos medo de sofrer por Cristo? De fazer o que é certo? De nos opormos aos pecados, dos quais nós somos testemunhas? De vencer o pecado e lutar contra o pecado em nós? Nós precisamos estar prontos, pela graça do bom Deus, para isso fazermos. Porque sem isso, nós não triunfaremos com Ele. O caminho da glória é o caminho do sofrimento por Cristo. Não há ninguém que queira viver piedosamente em Cristo que não seja perseguido, que não sofra oposição do mundo. Portanto, se nós queremos compartilhar da glória de Cristo, nós precisamos sofrer neste mundo a oposição, o desprezo que o nosso Senhor sofreu. Afinal, nós não somos maiores do que Ele, lembra? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me odiaram a mim, disse Jesus, vão odiar a vocês também. Vocês não podem ser maiores do que eu.
Se eles fizeram isso comigo, vocês também passarão por isso. Vamos continuar? Versículo 30. Olha aí. João continua o seu testemunho. E este, melhor dizendo, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. A ideia aqui é que ele está reforçando o testemunho que já dera no versículo 15 desse capítulo 1. Olha o versículo 15. Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Ou seja, apesar dele vir depois de mim, ele tem a primazia, ele tem a honra. Por quê? Porque é o Verbo eterno que se encarnou. Ele é antes de mim. Ele é o Deus verdadeiro. Então ele tem a primazia. Versículo 31. Olha só que a afirmação interessante, curiosa. Vamos ler juntos? 31? Leiamos. Eu mesmo... Perfeito. Eu mesmo não conhecia. João Batista vai repetir esta verdade aqui sobre o relacionamento dele com Cristo antes do batismo, também no versículo 33. Olha aí. Eu não o conhecia. Ok? E aí você pode perguntar aqui a princípio, por isso que é curioso o versículo, de certa forma, porque você pode perguntar assim, mas Jesus e João não eram primos? Não eram Maria e Isabel parentes? Como é que como é que João Batista não conhecia Jesus Cristo? Porque ele vai dizer que eu mesmo não o conhecia. Algumas questões importantes aqui. Primeiro, é que é muito provável que durante o crescimento do menino Jesus e do seu primo João, que viera nascido antes dele, embora Jesus é antes de João, é muito provável que eles não tenham se encontrado, só posteriormente. Porque Jesus, ele era de Nazaré, lembram-se? E João da Judeia, do deserto. Eram regiões distantes. Não é como hoje, né, irmãos? Hoje quem você não conhece, você pode conhecer. Você viu nessas conversas, hoje em dia? Você conhece o fulano? Olha, eu não estou lembrado. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai lá no Instagram, pega a foto dele. Sim, conheço. Hoje é muito difícil alguém não ser conhecido. Mas não era assim naquela época. Naquela época as pessoas não se viam com frequência, ainda mais quando viviam em regiões muito distantes uma da outra. Então, veja, aqui o ponto é que provavelmente João não conhecia Jesus depois de crescido. E ainda que o conhecesse, ainda que o tivesse visto em alguma oportunidade, a ideia do texto é que João Batista não o conhecia como Messias. A ideia do texto é essa. Eu não o conhecia como o Messias. Quando eu vi o Espírito descer como pomba sobre ele, então eu o reconheci como Messias. Então, há duas possibilidades. Que João e Jesus nunca haviam se visto até aquele momento, por causa da distância que estava entre os dois, geográfica, ou que João poderia até ter visto Jesus uma vez ou outra, mas não havia conhecido como de fato ele é, o escolhido de Deus, o Messias ungido. Então vamos lá então? Visto isso, versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. A ideia é, eu não conhecia, mas eu fui chamado, e nós vamos ver que ele foi chamado por Deus, fui chamado para preparar o caminho. Ele é a voz que prepara o caminho, para que ele, que veio após mim, fosse conhecido de Israel. É interessante isso, porque o ministério, irmãos, de João Batista é um ministério que prepara o caminho para Jesus. Porque João Batista fala de pecado. E Jesus é aquele que tira o pecado. Tanto que ele diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então o que João Batista faz? Ele aponta o pecado. Ele está apontando, olha, você tem pecado, arrependa-se. Só que ele não pode tirar o pecado. Ele só pode apontar o pecado. Ele só pode revelar o pecado, mas ele não pode tirar o pecado. Daí, então, o ministério dele é preparatório para aquele que tira o pecado. Daí ele diz, o meu ministério, eu vim para que ele fosse, para preparar
o caminho para que ele se manifestasse a Israel. Por isso eu vim batizando com água. O batismo é o quê? Com água. Era o símbolo já praticado entre os judeus de purificação. Só que o batismo com água não pode tirar pecados. Ele representa o batismo que pode. Mas a água em si não pode remover as imundícias da alma. Por isso João Batista diz, esse meu ministério é preparatório. Ele aponta para uma realidade superior. Ele é um sinal de algo real. Essa é a ideia. Por isso ele diz, eu batizo com água porque eu estou preparando o caminho para que o que tira o pecado do mundo se manifestasse. Essa é a ideia. Versículo de número 32. E João testemunhou dizendo, continua o testemunho de João Batista, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. É interessante aqui, por que a pomba, não? Aí há muita discussão sobre isso, mas são discussões assim, não se deve perder muito tempo, porque são vãs no sentido de que não há no texto a explicação. Então passa por suposições, considerações, mas ninguém pode cravar o porquê da pomba. Alguns dizem que a pomba representa a pureza, o voo gracioso dela, a graça e a pureza. Há alguns teólogos, e eu sou até mais inclinado, porque há algum certo argumento bíblico, de que a pomba é escolhida para ser a forma corpórea do Espírito descendo sobre o Messias, porque representa uma nova criação. Em que sentido? Lá em Gênesis 8, lembra? Quando Deus destruiu a terra por meio do dilúvio? Quando Noé quer saber se as águas já baixaram, o que ele faz? Ele solta uma pomba. Então a ideia de que a pomba volta com um ramo, então a ideia de uma nova criação. Houve a destruição e agora chega uma nova criação. E de certa forma é isso que está acontecendo por meio de Cristo. Mas, obviamente, são suposições. Nós não podemos bater o martelo sobre isso. Mas o fato é que João viu Paula e Vitória e Mateus, Bárcia. Ele viu o Espírito Santo descendo como forma de pomba. E diz assim, e pousar sobre ele, sobre Cristo. O verbo aqui no grego significa e permanecer sobre ele. A ideia de que a pomba veio do alto, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba para ser visto, porque o Espírito não pode ser visto. Então, para ele ser visto por João, porque lembra que o texto vai dizer que Deus deu a João a informação dizendo, aquele a quem você vir, o Espírito descendo e repousando sobre ele, esse é o Filho de Deus, escolhido, o meu escolhido. Então precisava o Espírito Santo vir em forma corpórea, para que João visse e desse testemunho. Eis o Cordeiro. Porque aquele que me enviou para batizar com água disse, quando você vir o Espírito Santo descer e repousar sobre ele, então você o reconhecerá. É o que está escrito aí no versículo de número 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou, quem é o que enviou João? É Deus, o Pai. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Então, Deus havia dado um sinal por meio de sua palavra, falado a João, que o Messias seria reconhecido dessa maneira. E a ideia, então, é que a pomba desceu logo depois do batismo, porque aqui não está narrado o batismo, mas nos sinóticos está. E você se lembra que a Bíblia diz nos sinóticos, o Evangelho dos sinóticos, que Jesus Cristo, após ter sido batizado, ele saiu das águas, e ele diz lá que ele viu, Jesus Cristo viu, só que agora a gente sabe que João também viu, o Batista também viu, mas o texto dos sinóticos diz que Jesus olhou e viu o Espírito Santo descendo sobre pomba, a forma corpórea de pomba sobre ele, e diz pousar aqui, permanecer. Então a ideia de que a pomba, que era o Espírito Santo, em forma corpórea, ficou sobre Jesus por um tempo, o tempo suficiente para João Batista olhar e perceber, e lembrar do que Deus havia dito. Esse agora, esse de fato, agora eu vi, é o Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus, porque o sinal foi dado e cumprido. O Espírito desceu e permaneceu sobre ele. Irmãos, essa questão do Espírito permanecer mostra duas coisas sobre Jesus. Primeiro, que ele é aquele que foi escolhido para a missão. Segundo, que ele é o apto para a missão. Ele foi escolhido porque Deus usou o sinal da pomba, do Espírito como pomba, para mostrar que é o escolhido. E a ideia da pomba
ser de fato o Espírito, mostra que Jesus Cristo é o capacitado. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento sobre aquele que receberia o Espírito sem medida. Olha o que o Antigo Testamento diz. Isaías diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Interessante, repousará sobre ele. É o termo que João, o evangelista, usa. E pousou sobre ele, permaneceu sobre ele, diz João Batista. Em Isaías 42:1 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito dos gentios. Diz mais, Isaías 61:1, texto que Jesus aplica a ele mesmo, posteriormente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus Cristo vai pegar esse texto de Isaías 61, na sinagoga ele vai lê-lo, e vai dizer, depois de ter sentado para explicar o texto, ele diz assim: esta profecia, esta palavra se cumpriu hoje. Ou seja, eu sou aquele sobre quem está o Espírito do Senhor. Eu sou aquele ungido por Deus, como nenhum outro dos seus companheiros, dos seus servos foram. Jesus recebeu poder para salvar. Ele não é só o escolhido de Deus para salvar, ele tem poder para salvar, porque ele é cheio do Espírito, e é por isso que ele pode dar o Espírito. E aí, terminando, é por isso que ele batiza, diferentemente de João Batista, com o Espírito e não com água. Por quê? Porque ele é cheio, como nenhum outro, do Espírito. Por isso ele pode batizar com o Espírito. Olha terminando o texto. Olha o versículo 33 e 34. Vamos ver juntos? 33 e 34, terminando? Eu não o conhecia. Aquele, porém, aquele sobre quem esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Sobre o eu não o conhecia, nós já vimos. Mas aí o testemunho continua de João Batista. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, o batismo de João é um batismo com água, me disse, aquele a quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então a ideia, por isso que João Batista diz que Jesus Cristo tem a primazia. Não só porque é antes dele, mas é aquele que batiza com o Espírito, enquanto o ministério de João Batista é um ministério preparatório, é com água. E nós já vimos aqui, a Bíblia nos diz que o batismo com água não pode purificar os pecados da alma. Podem lavar a sujeira externa do corpo, mas não purificar o coração. É o Espírito dado que purifica, que santifica o coração. E é interessante aqui que nós não devemos pensar que há dois batismos. O da água e do Espírito, no sentido de, eu quando criei, fui batizado com água, mas eu preciso melhorar para ser batizado com o Espírito. Como dizem, por exemplo, grupos pentecostais, do segundo batismo. E não é isso que está dizendo o texto. A ideia é que o batismo com água é o símbolo. E o batismo do Espírito é a realidade. O que os ministros podem fazer é simplesmente administrar um símbolo. Mas eles não podem outorgar a realidade. Eles não podem dar o Espírito. Nós podemos apenas batizar com água. Mas a realidade do batismo, o que ele significa, só Cristo pode dar. Daí, quando eu me converto de fato e sou batizado com água, eu sei que dentro de mim eu já fui batizado com o Espírito. Porque eu creio verdadeiramente. Irmãos, eu termino esse texto e a pregação de hoje com essa aplicação sobre o batismo com água e o batismo com o Espírito. Aquele que tem o Espírito Santo, que é Jesus, e o tem em sua plenitude e permanência, é aquele que batiza
com o Espírito Santo. Ele tem, por isso ele batiza. É porque ele tem e é cheio do Espírito, é que ele batiza com o Espírito. É por isso, meu irmão, que você e eu não podemos nos dar por satisfeitos de apenas termos passado pelo batismo visível, o batismo simbólico, o batismo com água. O batismo com água é uma ordenança, é um sacramento. Todo que crê tem que ser batizado. Todos nós que cremos temos que passar pelo batismo com água. Mas nós sabemos que o batismo com água, pelo qual nós passamos e devemos passar, que é uma ordenança, Jorge, é apenas um símbolo de uma realidade que só Cristo pode trazer. Há muitas pessoas que se satisfazem de terem sido batizadas com água. E nós vemos que não há mudança de vida. A alma continua suja. Continuam voltando aos mesmos pecados. Permanecem no pecado, no lamaçal. Foram lavados só externamente. Mas não receberam o batismo do Espírito nesse sentido. A fé não é real. Eles não têm o Espírito de Deus. Por isso eu e você não podemos nos dar por satisfeitos de apenas sermos membros da igreja, embora seja algo importantíssimo, parte da vida cristã, e temos sido batizados com água, mas ter aquilo que é real, aquilo que significa verdadeiramente. Pois João Batista diz, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo. Você conhece esse Cristo Jesus? Você tem do seu Espírito. Mas pastor, como é que eu sei que eu tenho do Espírito de Cristo? Como é que eu sei que o Espírito de Cristo habita em mim? É simples, meu irmão. Se você tem dia após dia se parecido mais com Ele. Porque todos aqueles que têm do seu Espírito são conformados à sua imagem. Porque é o Espírito de Cristo que está neles. E essa é a pergunta que eu deixo para nós aqui. Você tem se conformado à imagem de Cristo? Porque todo aquele que foi batizado com o Espírito de Cristo se torna a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Passa a odiar o pecado. Passa a rejeitar o pecado. Passa a ter prazer na vontade de Deus e se esforçar para obedecer. Fica esse desafio, irmãos, de nós nos autoexaminarmos para sabermos se nós, de fato, fomos batizados com o Santo Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.